Eu quero ter hoje uma conversa muito franca com você, especificamente, que vive no mundo das ideias. Que diz para si mesmo, a partir de semana que vem eu vou começar a ler todos os dias, ou eu vou começar a fazer atividade física, mas nunca consegue romper essa barreira. Atravessar, como é proposto na literatura científica, o Rubicão, ou seja, sair do campo da intenção e levar aquilo para o âmbito do comportamento, porque todos nós sabemos que intenções diretamente não produzem resultado. Nós precisamos que as nossas intenções desaguem em comportamentos, desaguem em ação, para que esses comportamentos produzam algum resultado. E aí ficamos numa espécie de encruzilhada, porque temos intenções, temos boas intenções, porque como aqui disse, dizemos a nós mesmos, a partir de tal data farei isso ou farei aquilo, mas temos a dificuldade de levar essas intenções a cabo, convertendo-as em ações para que tenhamos os resultados que pretendemos. O convite que faço a você hoje é: dê um passo atrás. Em vez de pensar em hábitos, como muitas vezes pensamos, hábitos aqui têm uma conotação muito direta, que é comportamentos que podemos repetir regularmente, todos os dias, partindo do pressuposto que se eu faço algo todos os dias, levando em conta que a característica desse comportamento é crônica, eu repito isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando eu somo o conjunto dessas ações, eu produzo um resultado expressivo. Então, esse culto que nós fazemos aos hábitos diz respeito ao fato de que algumas coisas exigem de nós regularidade. E aí, passamos uma vida perseguindo por essa questão. Como que nós podemos manter as coisas que consideramos importantes? Então, para além da dificuldade que temos de começar, temos também a dificuldade de manter aquilo que começamos. E aí eu quero propor para você um exercício muito diferente. Em vez de criar hábitos, aprenda a criar experimentos. Essa é uma proposição que me ajudou muitíssimo e que foi colocada pela autora neurocientista Anne-Laure Lecomte no livro Tiny Experiments, em que ela diz que experimentos são a melhor forma de levarmos a cabo, de trazermos à luz da realidade as nossas intenções. E por que ela diz isso e por que isso faz sentido? Quando nós pensamos em hábitos, por exemplo, nós pensamos em comportamentos que precisam ser feitos ou repetidos durante toda a vida. Ou seja, eu começo a fazer exercício físico e eu não sei necessariamente quando eu vou deixar de fazer isso. É uma coisa que eu preciso fazer para sempre. E num certo sentido, para quem está começando uma atividade, isso é um tanto desmoralizante, porque você vê o trabalho que dá, o esforço que aquilo exige, aquele comportamento no âmbito da motivação, ele não está internalizado, você não consegue muitas vezes associar os seus valores fundamentais àquele comportamento e logo adiante, por estar excessivamente ancorado em resultado, ou seja, em objetivos que são essencialmente extrínsecos, você desiste. A lógica dos experimentos é diferente. Nós partimos do pressuposto que faremos aquilo por um tempo específico, ou seja, trata-se mesmo de um experimento que iremos desenvolver durante um período específico de tempo. Ou seja, eu posso experimentar a experiência de fazer musculação, eu posso experimentar a experiência de estudar sobre marcenaria, eu posso experimentar a experiência de estudar sobre o mercado audiovisual ou de aprender a fazer mágica, ou seja lá o que for, por um período de tempo específico. 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu vou ver então o que aquilo me diz. E esse é um movimento muito útil, porque o ato de pensar, o ato de imaginar, tudo nos permite. Quando eu penso, por exemplo, em emagrecer, eu quero perder 10 quilos. No âmbito da imaginação, eu posso imaginar a mim mesmo indo à academia, eu posso imaginar a mim mesmo comendo hambúrguer todos os dias e, ao mesmo tempo, concomitantemente, sendo magro. Ou seja, a imaginação permite que façamos coisas que são naturalmente, no âmbito da realidade, contraditórias. Coisas que a realidade não nos possibilita. Basta nos lembrar o que foi proposto a priori pelos cátaros, que diziam que quando nós levamos algo à realidade, imediatamente trazer algo para a realidade significa tornar aquilo imperfeito. A realidade, portanto, ela é naturalmente imperfeita. Quando você
tira algo da cabeça, aquilo deixa de ser uma intenção e você começa a fazer algo a respeito, você nota que para emagrecer não tem como comer hambúrguer todos os dias e ao mesmo tempo chegar ao objetivo que você pretende. Você nota que estudar tem suas contradições. Você vai estudar depois do almoço, você vai ter sono, por exemplo. E assim segue. Nós temos uma série de contradições que a realidade nos impõe e que no âmbito imaginativo isso não se coloca. Então o que Anne-Laure Leconf propõe é que possamos dar um passo atrás e entender o que a realidade nos ensina. E só podemos aprender com a realidade saindo desse aspecto imaginativo e levando aquilo a cabo, ou seja, levando aquilo para a realidade. Disso se segue uma questão importante e inevitável. Como que podemos, então, criar experimentos? Como que nós fazemos esses experimentos? E a resposta se dá a partir de uma fórmula relativamente simples. Primeiro nós definimos o que faremos, ou seja, qual é o comportamento que iremos executar. Por exemplo, eu vou ler um livro durante 15 minutos 3 vezes por semana. Trata-se de um pacto que você estabelece consigo mesmo. Nós temos aqui um comportamento muito claro que lhe é colocado. Além desse comportamento muito claro, nós questionamos a nós mesmos. Por quanto tempo farei esse experimento? E você pode estabelecer então, farei isso por 1 mês, por 2 semanas, por 3 semanas, por 3 meses. É você quem diz. A grande questão que se põe aqui é: quanto tempo eu preciso para chegar às conclusões que eu imagino necessárias para saber se isso é de fato ou não para mim? Então temos essa estrutura. Eu vou ler um livro numa dada frequência durante um determinado período de tempo. Temos o elemento da duração. Com essa estrutura pronta, nós nos perguntamos então: qual é a hipótese que eu levanto? Por que que eu estou desenvolvendo um experimento? E tal qual um cientista observa, ou pelo menos tende a observar, não trata-se esta de uma discussão no âmbito da filosofia da ciência, mas tal como o cientista observa a realidade de forma neutra, ou sem julgamento, sem ter o ímpeto para que aquilo dê certo ou dê errado, você simplesmente observa como aquilo se aloca na sua realidade. Então você pode, por exemplo, estabelecer para si mesmo: eu vou parar de usar celular após as 10 horas da noite. Farei isso durante 2 meses ou farei isso durante 4 semanas para saber se isso melhora o meu sono. Saber se isso melhora o meu sono é uma hipótese. Então nós sempre construímos uma hipótese. E assim nós construímos o nosso experimento. O principal objetivo de um experimento, evidentemente, como aqui disse, é tirarmos de nós o peso de fazer aquilo para sempre, de modo que aquele comportamento torne-se para nós desmoralizante, torne-se uma coisa muito difícil que nos impeça de romper essa barreira de iniciação. Mais do que isso, nós podemos, durante o processo de experimento, ver e rever os passos que estamos adotando, para saber, por exemplo, se ao final do experimento, assim seguiremos com ele. Porque você pode também, ao final do experimento, reduzir a frequência daquele comportamento, aumentar a frequência, de modo que os dias, a prática efetiva é que lhe dirá como aquilo deve ser feito. E aí eu te encorajo a utilizar um item um tanto arcaico, que é um caderninho de bolso como esse aqui. Não tem nenhum segredo. Esse caderninho vai te permitir tomar notas de campo. O que são essas notas de campo? Você vai começar a fazer observações sobre isso. Então, por exemplo, talvez você perceba que nos dias em que você está mais ansioso, é mais difícil de abandonar o celular. Escreva isso. Talvez você perceba que você não conseguiu abdicar do celular após as 10 horas da noite, nos dias em que você esteve com seus amigos. Anote isso também. É muito importante tomar essas notas de modo que você tenha um feedback imediato sobre aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. O seu progresso se dará tanto por essas lições que são positivas, digamos assim, nas coisas que funcionaram, quanto a respeito das coisas que não funcionaram. E aí, ao final de uma semana, você pode observar as notas que tomou, notas essas que dizem respeito a tão somente aquele experimento que você está desenvolvendo. Então a intenção aqui não é ter um caderninho para checklist, um caderninho para
anotar seus sonhos, um caderninho ao mesmo tempo para tal outra coisa. Busque separar um caderninho somente para tomar notas durante esse período estabelecido acerca do seu experimento. Ao final de uma semana, você vai fazer um exercício muito simples. Você vai escrever aqui no papel, pode até separar em 3 colunas, pode ser no seu próprio caderninho aqui, não tem problema. 3 colunas, você vai escrever, colocar um símbolo de mais, de positivo, um símbolo de negativo, de menos e um símbolo de igual. Positivo, você vai escrever todas as coisas que você aprendeu no curso daquela semana sobre aquele experimento que foram positivas e que eventualmente você pode levar para a semana seguinte. A respeito das coisas negativas, a mesma coisa. E no igual, você pode simplesmente colocar as coisas que levará adiante. Então, observando as coisas que funcionaram e as coisas que não funcionaram, o que eu posso aplicar para a semana seguinte para tornar isso ainda melhor? Você pode tomar nota disso e progredir para a próxima semana. Então, nós temos aqui um experimento que é construído a partir de um pacto que você estabelece consigo mesmo, comportamento, frequência e duração, que se afirma sobre uma hipótese que você quer testar para a sua vida. Você toma notas de campo durante esse processo e ao final de uma semana você colhe essas notas de campo e vê como aquilo pode te ajudar na semana seguinte. Isso para mim foi muito útil, apenas para exemplificar, no que diz respeito ao estudo da mágica. Eu já falei para vocês aqui, gosto muito de mágica, sempre gostei muito de mágica. Trata-se de um assunto que eu gostaria de ter estudado mais, eu gostaria de estudar mais, mas isso sempre transitou naquele lugar da minha vida, que é o lugar do um dia eu faço, um dia eu começo, um dia eu me dedico a isso. Mas temos que trazer aqui uma questão fundamental. Se isso é de fato importante para mim, e se eu gosto tanto, por que não agora? Por que não neste momento? Pode-se responder então, porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para me dedicar a isso agora. Podemos colocar os empecilhos. Todavia, se isso é de fato importante, não há na sua agenda nem 10 minutos do seu tempo para isso, nem 15 minutos do seu tempo para isso. E essa é uma reflexão fundamental, porque se algo é importante, deve ser importante também agora. E a melhor forma de você saber se aquilo é de fato importante, porque às vezes é uma coisa que atravessa a sua consciência, você acha que gostaria de se dedicar àquilo, mas também nem é bem assim. E a melhor forma de saber é simplesmente começando, é iniciando um experimento. Porque talvez ao final daquelas semanas ali que você vai desenvolver o experimento, você chegue a essa constatação. Isso aqui não tem muito a ver comigo não, eu não quero dedicar o meu tempo a isso. Considerando que meu tempo é finito, que dedicar-me à mágica implica em deixar de dedicar-me a outras coisas, eu prefiro mexer com outras coisas. Mas pude chegar a essa conclusão por conta própria. Eu mesmo comecei, coloquei os meus pés firmemente no chão e cheguei a essa conclusão. Não trata-se de algo que acontece apenas na minha imaginação. E aí, como eu disse, esses experimentos eles podem ser feitos e refeitos, sempre levando em conta uma lição fundamental. Nada, como dizia Montaigne, nada pode ser grande sem que um dia tenha sido pequeno. Então, pequenos experimentos, muitas vezes, coisas que começamos assim tão despretensiosamente, podem um dia se tornar coisas centrais e importantíssimas em nossas vidas. Basta olharmos para a nossa própria existência. Muitas das coisas que fazemos são coisas assim que um dia começamos no improviso, a vida foi nos jogando para lá, jogando para cá, e acabamos talvez hoje dedicando nossas vidas a coisas que começaram assim sem qualquer pretensão. Isso acontece o tempo todo. E aí desenvolver experimentos como aqui proponho talvez seja criar condições para que essas coisas entrem nas nossas vidas, não tanto por mero acaso, mas com uma certa voluntariedade, ou seja, com intenção. Enfim, meu recado para você hoje é esse. Aproveite aí o principiar do ano para criar os seus experimentos. Experimente os experimentos. Experimente também, como aqui sempre peço, deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, isso é sempre muito importante para que eu siga produzindo mais conteúdos como esse. E por fim, considere se você quer aprender mais sobre a ciência da mudança comportamental, se você quer aprender mais a manejar a procrastinação, quem sabe você é essa pessoa de fato, que não consegue principiar as coisas e nem levar as coisas adiante no que tange a manutenção de comportamentos, aí não tem jeito, você precisa conhecer o Ímpetus, que é o meu programa completo sobre a ciência da procrastinação. Eu vou deixar
Aqui na descrição o link dele, qualquer dúvida, basta deixar aqui nos comentários.